Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Hoje é dia 3 de setembro, semana da Independência, e nós retornamos aqui após um breve descanso, organizando os nossos pensamentos e a nossa agenda. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Estamos com o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. Um texto muito bonito de Jesus, um texto bastante uma pregação muito bonita, uma chamada a, ao serviço, uma chamada a fazer parte do reino. E diz assim o texto: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Graças a Deus pela sua palavra e que Ele abençoe a nossa reflexão nesse texto, nesse momento. É uma semana interessante para nós brasileiros, porque no dia 7 comemora-se a proclamação da independência. As pessoas falam da proclamação da independência, mas nós sabemos que o ato em si de proclamar alguma coisa não significa muito. Eu proclamo a minha independência financeira e não acontece nada. Eu tenho que tomar medidas, tenho que tomar decisões para que a coisa seja implementada, para que a coisa aconteça. Quando ocorreu a proclamação da independência, somos livres. Somos livres de quem? Essa era a grande pergunta. Somos livres do domínio da coroa portuguesa. Ah, tá, tudo bem. E os portugueses? Eles cobraram por isso, cobraram um alto preço. Houve aí um, um início de guerra, né? Houve conflito, houve mortes, muito embora a declaração do imperador, do rei, fosse independência ou morte, né? Muitas vezes, para que ocorra a independência, obviamente, mortes acabam ocorrendo. Morte é a consequência natural da vida, quer tomemos decisões, quer deixemos de tomá-las. E nós aproveitamos esse gancho falando de independência para falar de servir ao Senhor Jesus. Né? O nosso programa, o nosso cronograma, a nossa ideia aqui, o nosso conceito a ser desenvolvido, né, que nós estamos atualizando aos poucos, né? Mas é de espiritualidade. Espiritualidade no mesmo sentido de religiosidade. Religiosidade cristã no mesmo sentido de vida. Vida entregue a Cristo. Vida vivida na comunhão com o Filho de Deus. Vida em submissão à vontade dele. E nesse dia aqui, né, logo ainda meio que no início do ministério, Jesus já chamava bastante atenção, né? Ele já havia, pelo menos no Evangelho de João, ele já havia enviado seus discípulos em uma missão, já tinha ocorrido a primeira multiplicação dos pães, ele já havia falado de morte e ressurreição. E esse outro texto que eu tenho aqui diz assim: e Jesus proclamava às multidões, ou seja, ele não disse uma única vez, né? Isso era algo que Jesus tinha por certo no seu ministério, né? Deixar claro, deixar assim bastante especificado quais eram as responsabilidades e quais seriam as consequências de uma decisão. Qual é a consequência de romper com um poder? Qual é a consequência de romper com uma estrutura de poder? Uma estrutura de poder tirânica, satânica, demoníaca, terrena. A consequência é ter esse de quem você se libertou seu inimigo. Pode ser que a pessoa até vivia escravizada pela ignorância, pelo medo, pelo pecado, seja lá o que for, mas uma vez resgatado deste império da morte, você vem para o império da luz, para o reino da vida, para o reino de Cristo, você deixou inimigos furiosos que se tornaram seus adversários. O que Jesus deixa claro aqui é que há consequências, há responsabilidades sérias a serem assumidas por todos aqueles que creem. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Jesus não só
se apresenta como um farol, como a luz na escuridão, como o caminho diante da incerteza, mas como também o motivo, o fator a ser aceito como principal razão de viver do ser humano. Quando Jesus fala aqui, tome a sua cruz e siga-me, a cruz era um instrumento de execução. Os romanos aprimoraram para que se transformasse no instrumento de tortura, agonia e execução. Dizem que veio dos lados da Pérsia, que talvez Alexandre, o conquistador lá, Alexandre o Macedônio, tenha trazido esse método maldito, né, para o lado de cá e foi adotado pelo Império Romano como, como um meio de execução da ralé, dos pobres, né, dos joões ninguéms, dos nadas deste mundo nesta vida. Era reservada a escravos, a pessoas que não, cuja vida, né, ou cuja morte não causaria nenhuma repercussão, porque a vida de escravo naquele tempo era uma vida realmente muito infeliz. Quando criado esse método, a pessoa era pendurada, né, de maneira a ficar exposta, mas ela ficava ou amarrada ou presa e a morte era rápida. A morte é por asfixia. O crucificado, via de regra, ele morre por asfixia. A mesma coisa que você pendurar uma pessoa com os braços erguidos, tirar ela do chão, ela vai ter dificuldade de contrair o diafragma, não vai conseguir respirar. A pessoa morre asfixiada. A morte por crucificação, ela foi criada para ser uma morte por asfixia, uma morte relativamente rápida. Os romanos implementaram isso, né? Era um povo cheio de cerimônia. Eles tinham todo um cerimonial, um ritual. No caso aqui da Judéia, né, a pessoa, ao ser condenada, ela era obrigada a carregar sobre os ombros a parte transversal da cruz, né? E ia até para arrastando, carregando aquilo nas costas, levava até fora da cidade, onde a parte principal já estava preparada e aquela outra parte era pregada e a pessoa era pendurada ali. Eles desenvolveram um sistema para aumentar o sofrimento da pessoa, que eles prendiam também os pés. Eles, um apoio, um suporte ou lateral, a pessoa não ficava com o corpo solto, para não morrer rapidamente. Eles prendiam os pés, pregavam os pés para que o corpo ficasse preso e a pessoa ia aliviando a dor e a angústia, enquanto ela às vezes ela conseguia se levantar, respirava um pouco, depois soltava o corpo. Então a morte por crucificação era uma morte lenta, era uma morte que era muito agonizante, muito humilhante, né? Algo terrível, algo terrível. Jesus Cristo, a morte dele foi acelerada pelo fato dele ter sido violentamente, né, submetido ao flagelo, né, ao suplício, aqueles chicotes, né, cujo espancamento causa, via de regra, a própria morte. Mas a morte por crucificação era esta. O que Jesus está dizendo então? Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Esse negócio de negar, de renúncia, às vezes não, via de regra é muito mal interpretado quando as pessoas interpretam. Negue-se a si mesmo. Mas não é uma renúncia, não é uma negação de existência. Ele está falando que a pessoa precisa aprender a deixar de lado a sua visão egoísta da vida e do mundo e da realidade. O eu quero, o eu penso, o eu desejo, eu sofro, o tal do eu. O eu é o maior inimigo, o eu ou o mim. Você é um daqueles nativos americanos, né? O mim, o eu é o maior inimigo do homem e da mulher de Deus. O eu é o maior inimigo da humanidade. O eu foi o terrível inimigo que derrotou Adão. O eu. Quando colocamos o nosso eu como prioridade, o nosso eu em primeiro lugar, via de regra somos tentados a não obedecermos ao Senhor.
ou pelo menos a termos uma obediência, uma submissão por conveniência. Se o Senhor, meu Deus, assim agir na minha vida, eu prometo que daquele dia em diante, sempre eu farei, eu direi, eu voltarei, né? A pessoa coloca o eu como prioridade. Esse eu, esse eu deve ser subjugado, esse eu deve ser submetido a um processo, aqui Jesus fala, semelhante ao da condenação, ao da condenação. O eu deve ser exposto, o eu deve ser julgado, o eu deve ser condenado, o eu deve ser subjugado, o eu deve ser humilhado para que Cristo Jesus seja exaltado. É claro que essa proposta que Jesus fez para as multidões certamente fez com que diminuísse grandemente o número de pessoas que o estavam seguindo naquele momento. Porque se alguém quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz todo dia esteja pronto para a execução. Todo dia esteja preparado para caminhar como aquele que caminha para a morte, para a crucificação, né? Como aquele que tem diante dos olhos o Calvário. Isso não agradou muita gente, com toda certeza. E isso até hoje não agrada ninguém. Porque servir a Deus envolve uma luta, um conflito íntimo muito, muito intenso. É comum ouvirmos, ou é comum tomarmos conhecimento de que muitas pessoas, em algum momento da vida, chegou à conclusão de que merecia ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu também tenho o direito, né? Que mal pode haver se eu fizer isso ou se eu deixar de fazer aquilo? Olha, ainda que não haja nenhum mal, ainda que não seja necessariamente um pecado ou um crime, nada disso, nós precisamos saber se nós não. Você, ao assim decidir, precisa saber se esse seu desejo, essa sua necessidade de ser feliz é o quê? É o fruto de uma ação egoísta, egocêntrica, preocupada em satisfazer necessidades pessoais ou emocionais suas? Ou é algo que pode ser perfeitamente encaixado no plano de Deus para a sua vida, sem que se torne um obstáculo de qualquer maneira? Porque pela palavra de Deus, quando nós começamos lá, quando nós damos uma olhada no Evangelho, no Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, bem-aventurado, verdadeiramente feliz, Jesus apresenta a afirmação, a convicção de que é perfeitamente possível ser feliz seguindo a Jesus Cristo. O problema de não estar pronto para carregar a própria cruz, o que pode ser essa cruz que a pessoa carrega? O que pode ser? Pode ser quase tudo, menos exatamente a cruz, né? Pode ser quase tudo, questões emocionais, psicológicas, financeiras, via de regra, casamento, família, filhos, né, trabalho, a saúde, a doença. Jesus está deixando bem claro, quem quer segui-lo, quem quer ter uma vida cristã plena, verdadeira, uma vida cristã intensa, madura, quem planeja desenvolver uma espiritualidade de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, ele deve estar disposto a colocar-se em segundo plano, a colocar-se em segundo lugar, colocar Jesus Cristo como prioridade. É para segui-lo, é para servi-lo, é para imitá-lo. Porque Jesus Cristo, em tudo, em absolutamente tudo nesta vida, foi obediente ao Pai. Tudo que ele fez foi por amor ao Pai. Todo o poder que ele recebeu, toda a presença viva, dinâmica do Espírito Santo atuando através da vida dele, ele agiu em perfeita obediência e comunhão com o Pai. Desse modo, ele tem autoridade para nos chamar a uma vida de renúncia, renúncia, colocarmos-nos no lugar devido, colocarmos no plano correto, adequado, quem deve ocupar a posição central, quem deve estar à frente, adiante, aquele cujos passos nós estamos seguindo é Jesus Cristo e não eu.
E não eu, e não mim, e não tu, mas Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Essa tem sido, via de regra, a grande dificuldade da maioria das pessoas. A incrível grande dificuldade da maioria das pessoas, acreditar que essa renúncia vale a pena. Acreditar que essa renúncia estabeleça um vínculo de união, um vínculo de harmonia, um vínculo de vida espiritual bastante dinâmica e plena. Marco, mas não é exigir muito da pessoa? Não, porque não está exigindo que você se transforme em outra pessoa. Não está exigindo que você negue as suas emoções, os seus sentimentos, os seus valores, os seus propósitos. Jesus Cristo está convocando você para que esteja pronto a renunciar a tudo isso, se for o caso, entre Cristo e entre tudo que pode ser conquistado nesse mundo, você deve ser alguém disposto a priorizar Jesus Cristo. É semana de independência, que lembra liberdade, né? Se bem que não são necessariamente as mesmas coisas. Um país livre, uma nação soberana, ela abandona o jugo de um outro poder, de uma outra nação. Um povo livre, um povo soberano é um povo que é capaz de decidir o seu próprio rumo, né? As suas próprias leis, os seus próprios valores. E um homem livre no sentido pleno, absoluto da palavra. É um homem em perfeita comunhão com o seu Senhor, com o seu Criador, com Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas estão gritando aí, e vão gritar nos próximos dias, vão gritar, vão fazer passeata, manifestação, né? Vai ser aquele auê, aquele piseiro de sempre, né? Aquela tagarelice, aquela massificação de emoções, né? Ânimos exaltados, gente ameaçando, mas na verdade nenhuma dessas pessoas tem poder para libertar a quem quer que seja do poder da morte. Nenhuma dessas filosofias ou ideologias que estão aí apresentando bandeiras tem poder de libertar quem quer que seja do poder das trevas. Não consegue tirar ninguém das mãos de Satanás. Nenhuma dessas filosofias, nenhum desses compromissos políticos, nenhum desses vieses, né, estereotipados de libertadores e salvadores, né, essa coisa brasileira malucada, sem eira nem beira, ridícula em todos os aspectos, nada disso tem poder para libertar você da dor, da aflição, da angústia, do desespero em que as situações diversas deste mundo, desta vida te lançaram. Nenhum desses tagarelas, nenhum desses farsantes que estão aí, alguns deles se arrogando apóstolos, profetas, evangelistas e pastor, e é isso, é aquilo, esses homens não têm poder nenhum para livrar a sua alma da angústia e do sofrimento. Eles não têm como te prometer a vida eterna, porque eles não têm vida eterna neles mesmos. Eles não têm como nem te prometer felicidade terrena, porque pessoas dispostas a se matar, a degladiar, essas pessoas não têm alegria, essas pessoas não têm paz. As pessoas prometem subjugar inimigos, muito embora nenhum deles saiba dizer com muita clareza quem são, onde estão e o que realmente estão fazendo esses tais inimigos para impedir que a sua vida progrida. Jesus Cristo, ao contrário, ele se apresenta como Senhor e Salvador das nossas almas, vencendo de cara, de imediato, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que é Jesus Cristo. Jesus nunca se preocupou com questão de governo e de administração. Ah, se é monarquia, se é república, se é parlamentarismo, se é capitalismo, se é democracia. Não há nenhuma preocupação nesse sentido na palavra de Deus. O que há na palavra de Deus é a firme declaração de que todos esses poderes, de que todas essas autoridades, quer queiram, quer não, quando não se submetem à vontade de Deus, quando esses homens não procuram viver uma vida plena
de comunhão e submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo, esses homens estão fatalmente condenados ao jugo de Satanás. Ao jugo de Satanás. Aquele que não quer, aquele que não quer renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz, colocar sobre os ombros e caminhar neste mundo, como que disposto a qualquer momento a sacrificar tudo pelo amor de Cristo, não é digno, não é digno de ser chamado discípulo de Jesus Cristo. Não estamos querendo ofender a religiosidade de ninguém, não estamos querendo ofender aí o patriotismo de quem quer que seja, mas a nossa pátria é Cristo. Nós amamos o nosso país, desejamos o melhor para o nosso país, trabalhamos pelo melhor no nosso país, mas somente em Deus nós temos a confiança e esperança de que as situações possam melhorar, no sentido de que os homens e mulheres, né, investidos de autoridade, de poder, se submetam à vontade de Deus, que é justa, é agradável e é perfeita. Se disponham a fazer o que é o melhor para o máximo de pessoas possíveis, a ajudar a todos da melhor maneira possível. Enquanto ficar o povo, enquanto ficarem as autoridades, enquanto ficarem os poderosos discutindo quem manda mais, quem está certo, quem está menos errado, quem é que pode ser a pessoa que vai conduzir esse país para nada, para o abismo como sempre. Porque se não há união do povo, se não há união de propósito, se não há disposição de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e continuar trabalhando, de ensinar, de ensinar, de ensinar a verdade para as gerações que estão chegando e não estão aprendendo absolutamente nada, estão só aí assustados, preocupados, ansiosos com o tempo que se perdeu. Não se perde tempo. Você não tem como perder tempo e também não tem como ganhar tempo. Nós vivemos no tempo, nós existimos no tempo, nós sobrevivemos no tempo. O que faz diferença é o quanto nós nos dedicamos àquilo em que acreditamos, o quanto nós nos dedicamos a vivermos de acordo com aquilo que nós acreditamos ser a vontade do nosso Deus e Pai. E a vontade do nosso Deus e Pai não é de que as pessoas se matem, muito menos por conta de outros homens ou ideias ou conceitos. O cristão é chamado, é convocado para um estado de espírito, para uma condição de vida, para uma formação de caráter, para um compromisso com a verdade, de maneira a tornar-se absolutamente resoluto. O cristão é resolvido, o cristão é convicto, o cristão é pleno, o cristão não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida quanto ao senhorio de Cristo sobre a sua vida e quanto à necessidade que esse mundo tem de conhecer realmente a Jesus Cristo. É o que temos dito aqui. Olhando os conflitos aí, mundo afora, olhando os conflitos em várias regiões distantes, né, e algumas culturas ainda que próximas a nós aqui, mesmo dentro do Brasil, na América Latina, na América Central, na América do Sul, o Oriente Médio, o Oriente Próximo, a Ásia. Em todas essas culturas, nós somos capazes de perceber que Jesus Cristo seria e é muito bem-vindo. Se você descrever a pessoa de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele realizou, ele é muito bem-vindo em qualquer lugar desse planeta, em qualquer cultura da Terra, em qualquer povo da terra, ele é muito bem-vindo, ele é muito bem recebido, ele é muito respeitado, assim o será. O mesmo não acontece com os chamados seguidores, o mesmo não acontece com com os chamados cristianismos, com as religiões que se dizem seguidoras de Cristo Jesus, têm grande rejeição em boa parte do mundo, em quase todos os lugares hoje. Até mesmo na Europa, onde várias dessas correntes de fé se fortaleceram, hoje não expressam, não angariam credibilidade aos olhos do povo, das populações e nem mesmo dos seus próprios membros. A religião foi enfraquecida,
A religião foi enfraquecida porque ela foi dominada, porque ela se permitiu aceitar, porque ela se permitiu comungar com pessoas que não estão dispostas a seguir a Jesus Cristo. Pessoas que estão dispostas a fazer parte de algo, de um movimento evangelístico, um movimento missionário, um movimento de ação social, um movimento de cura, um movimento de libertação, um movimento político, um movimento socioeconômico, um movimento cultural. Muitas pessoas foram aceitas, foram bem recebidas, foram bem tratadas, mas o propósito era só fazer parte de um movimento. Não conseguiram fazer parte do corpo de Cristo, porque isso não é possível. Não é possível, não basta querer. Não basta querer. A vida cristã, ela inicia com um milagre. A vida cristã, ela não tem início pura e simplesmente com uma disposição mental ou com uma resposta emocional ou com uma submissão, obediência a determinadas doutrinas ou ensinamentos ou liturgias ou práticas de determinados grupos. A vida cristã, como a Bíblia, como a palavra de Deus ensina, ela começa com um milagre. Ela começa com um milagre que expressa o amor de Deus para com a humanidade pecadora, chamado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus homem, que habitou e viveu entre nós para nos resgatar deste mundo terrível e nos constituir herdeiros desta salvação, de maneira que estejamos dispostos, como ele o foi, em tudo obediente ao Pai, nós em tudo seremos obedientes ao Filho. Eu nunca vi no ensinamento bíblico que um cristão é defensor de violência, que um cristão deseja a morte de quem quer que seja, que um cristão demoniza ou sataniza a quem quer que seja, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da paz. A paz estabelecida e oferecida por Deus para toda a humanidade pecadora. Ou nós vivemos na paz que o Senhor nos deu, ou nós estamos renunciando ao reino que ele nos prometeu. Porque se for possível ao homem construir o reino de Deus na terra, se for possível a alguma filosofia, alguma ideologia, a algum movimento estabelecer neste mundo, nesta vida, do lado de cá, da eternidade, estabelecer os valores, estabelecer a realidade da dinâmica do reino eterno de Deus em Cristo Jesus, conforme é proposto nas Escrituras. Se isso for possível, nós não precisamos de fé nem de esperança. Se for possível, tudo que nós acreditamos que só ocorrerá através da eternidade, através da vinda do Cristo, o Senhor, através dos céus invadindo a terra, do reino eterno celestial invadindo a terra, de maneira que a humanidade é abraçada pela eternidade. Se nós pudermos replicar isso, coisa que nós não sabemos como será, mas se for possível a isso, não existe motivo para aguardar Jesus Cristo, não existe nenhum motivo para esperar Jesus Cristo. É só uma questão de trabalhar e de fazer e de acontecer. Nunca se soube, através da história, nesses 2000 anos, que algum grupo tenha conseguido. Nunca se soube. E os de hoje também, que nós podemos olhar e ver, temos certeza absoluta de que não ocorrerá. Sabe por quê? Eles estão correndo, se apressando para renunciar à cruz de Cristo. Renunciar à renúncia feita. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade da religião politizada, né? Da religião dominada pelo anseio, pelo desejo do poder político. A pessoa passa a fugir da cruz. Ele passa a viver com vistas a um troninho, pelo menos aí uma cadeira almofadada, aí acolchoada, algum conforto, alguma autoridade, algum poder. Jesus Cristo aceitou submeter-se à mais terrível humilhação
que podia ser imposta a alguém naquela época, que era a morte por crucificação. E ele já deixou claro durante o seu ministério para os seus seguidores o que representaria na vida deles, o que significaria na vida deles servir, seguir, obedecer e se submeter ao poder do reino. Invariavelmente, quase todos aceitaram. Sabemos de um que desistiu bem perto do fim, né? O traidor. Os outros discípulos aceitaram. Aceitaram que havia um preço a ser pago. Aceitaram que, para que o amor de Deus, para que o Espírito de Deus permaneça nas nossas vidas, para que a nossa comunhão com o Pai seja uma dinâmica constante e crescente, de maneira a nos manter vivos, animados, encorajados, dispostos, alegres apesar das tristezas, né? Felizes apesar do sofrimento, né? Animados apesar da dor, nós precisamos estar dispostos a renunciar a tudo aquilo que o nosso eu diz que é prioridade. Nós crucificamos, nós renunciamos, nós lançamos aos pés de Cristo para que ele viva, para que a vida dele preencha a nossa vida, o nosso viver. É assim, esse é o caminho proposto, esse é o caminho do cristão, esse é o caminho da fé, esse é o caminho da espiritualidade. Estar disposto a entregar-se ao Senhor e Salvador, ao Deus que nos amou, ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos garante a vida eterna. Por isso, nosso Senhor Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus está falando de situações extremas, extremas em todos os sentidos. Não são todas as pessoas que chegaram a ser levados, conduzidos a uma situação dessa, né? Ou Cristo, ou se você ficar com Cristo, você perde a sua vida. Para ter a vida, você tem que renunciar a Cristo. São poucos. Foram muitos em algum tempo, em algum período, e ao longo dos anos tem diminuído, né? E hoje, não é uma questão de vida ou morte. É uma questão de caráter, né? Ou o caráter de Cristo ou o caráter do mundo. Ou as características de Cristo, ou o amor de Cristo no seu coração, ou o perdão de Cristo no seu espírito, ou o sangue de Cristo te purificando, ou o mundo. Não dá para ter os dois. Não dá para ter os dois. Ou a alegria do mundo, ou a alegria de Cristo. O amor do mundo, ou o amor de Cristo. Nós sempre somos convidados a tomar uma decisão. Não é uma decisão necessariamente de vida ou morte, mas que fatalmente nos conduzirá à vida eterna ou a qualquer outra coisa que não será a vida eterna. Se não é vida e não é eterno, só pode ser morte eterna. Mas são detalhes, são questões que parecem importantes ou mesmo insignificantes, mas que podem marcar fatalmente a vida de cada um de nós. Por isso que Jesus disse: devemos estar dispostos a pegar a nossa cruz e segui-lo. Que Deus nos abençoe, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos proteja, e que nos conceda força, coragem, autoridade e poder para nos libertarmos do domínio do eu. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te traga paz.